Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a modelagem. Você sabe o que é modelagem? Você sabe como que funciona o processo de modelagem? Sabe produzir uma modelagem? Sabe não? Então nós vamos aprender um pouquinho, ou tentar aprender um pouquinho mais sobre isso hoje, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. O que é a modelagem, galera? A modelagem é um processo essencial na confecção de roupas, tá? Então, professor, eu pensei que era algo voltado para o computador. É também, mas a gente trabalha aqui com o tecido, tá? É ela a responsável por traduzir as ideias e conceitos de estilos em moldes, tá? Que se transformam em peças concretas e precisas, ou seja, o pensamento, né, do design aí, do artista, né, é retratado, é produzido aí através, né, das modelos das roupas, tranquilo? Por se tratar de um processo complexo, porque não é fácil, né, juntamente ao desenvolvimento da confecção, foram sendo desenvolvidos diferentes tipos de modelagem, tá? De forma que hoje temos 3 técnicas muito conhecidas e utilizadas por modelistas, que são, olha só, a técnica plana ou bidimensional, tá bom? A técnica moulage ou tridimensional, tá bom? Ou a vetorizada. A vetorizada, eu vou dar um spoiler para vocês. A vetorizada a gente já trabalha aí com computação mesmo, tá bom? Mas as outras não, é um trabalho mais caseiro, né? Mais manual, digamos assim, beleza? Cada uma possui características próprias, tá? Que as tornam eficientes e próprias para determinados tipos de peças, tá? Então, para cada tipo de peça que você vai utilizar, você vai trabalhar, né? Aliás, você vai utilizar uma dessas técnicas. Beleza? Confecções, estilos e necessidade de produção. Beleza? Cada uma dessas, gente, dessas técnicas, elas têm uma característica específica. E dependendo do seu projeto, aí você vai utilizar uma dessas formas, tá? Uma dessas características. Se é plana, se é a técnica, se você vai utilizar a técnica moulage, ou a técnica vetorizada. E aí a gente vai entender um pouquinho de cada técnica, beleza? Olha só. A modelagem plana, né? A técnica mais utilizada, também chamada de modelagem bidimensional, é a técnica mais conhecida e amplamente utilizada para confeccionar modelos e peças piloto. O que é peças piloto? É o seu protótipo, né? Aquela peça que você criou para dar início a outras peças, né? E consiste em criar as formas molde, tá? As primeiras peças, né? Ou primeira peça, em papel, tá? Adaptando as linhas e proporções em um plano de 2 dimensões, né? Bidimensional, beleza? Então, primeiro, essa técnica aí você vai utilizar o papel como sendo o seu material principal. A partir daí, você vai criar, né, o formato que vai ser transformado no tecido, beleza? Mas primeiro, nós vamos fazer o molde em papel, tranquilo? Para isso, são necessárias adaptações matemáticas, né? A gente precisa saber um pouquinho de matemática, lógico, e geometria também, tá? Que a gente tem que saber aí como que vai trabalhar as formas que vão ficando, né? Na imagem a gente pode observar o artista ali trabalhando e a gente pode também observar que existem algumas formas geométricas ali. E essas formas geométricas, elas devem ser trabalhadas perfeitamente, tá? Dentro dessa técnica e dentro das outras técnicas também, né? Até porque a gente está falando aí, né, de roupa, de tecido, né? E para cada pessoa, cada formato de pessoa, nós temos aí um formato geométrico de um corpo mais diferenciado, né?
Então, tendo em vista que as peças são tridimensionais, tá? Por esse motivo, esse tipo de modelagem é considerada bastante técnica e, por vezes, exige anos de experiência para aperfeiçoamento, tá? Então, não pense que só assistindo essa aula você vai ficar um craque na modelagem plana. Não vai não, você vai ter que treinar aí até você ficar expert nessa técnica, tá? Então, olha só, modelagem plana, né, utilizamos um molde de papel inicial para fazer aí a minha obra, né, a minha roupa, o meu modelo que eu estou pensando. Tranquilo? E aí a gente vai trabalhando primeiro com o papel, beleza? A modelagem bidimensional, né, ou plana, é iniciada a partir de uma tabela de medidas, tá? Com esses dados, o modelista faz uma transposição gráfica do desenho, ou figura, ou peça para o papel, em função da geometria espacial, né? Então é feito aí um modelo, desenhado um modelo no papel, e esse modelo é trazido aí, tá? Em formas geométricas, né? O uso de réguas, curvas francesas, esquadros e outros instrumentos de medição, né, através de linhas retas, curvas, paralelas e perpendiculares, dão origem aos chamados moldes básicos. Interpretar visualmente o molde desejado é de suma importância, uma vez que suas características são transpostas no papel de forma bidimensional, né? E os detalhes, tá? As formas, volumes, medidas, tipos de costuras e montagens fazem parte da análise e são representados nesse tipo de modelagem, né? Então, além de conhecer, né, a técnica, tá? Você precisa entender e interpretar aí como que vai ficar o modelo a partir daquele molde. Olha só que interessante. Como que vai ficar, por exemplo, essa camisa a partir de um molde feito, né, de uma camisa com a medição correta, com, né, a forma geométrica correta, né, e para o tamanho também, né, da pessoa. Tranquilo? Bom, vantagens e desvantagens, né? Por ser bastante utilizada nas confecções, os benefícios da modelagem bidimensional já são bastante conhecidos, né, pelas pessoas envolvidas no processo, mas a gente, né, não conhecemos. No entanto, também é preciso destacar pontos vantajosos e desvantagens, tá? De se trabalhar com esse tipo de modelagem. Então vamos lá, vantagens, né? O trabalho no plano bidimensional, o que facilita o corte dos moldes pela modelista ou pelo modelista, tá? Então essa é uma das vantagens de você ter ali o papel e saber os números corretos e já tirar um molde, né? Gera menos desperdícios, né? O que é importante para adotar práticas sustentáveis dentro da confecção. Então, como você já vai trabalhar com as medidas que você já tirou no papel, quando você vai trabalhar com o tecido, você não vai perder aí grandes partes de tecido, né? Você já vai minimizar as perdas. Utiliza-se de materiais relativamente simples e mais baratos, né? O papel, né? A tesoura e comparados a outras técnicas, na verdade. Então, essas aí é uma das vantagens, tá? E as desvantagens é preciso dominar a técnica para produzir moldes precisos e evitar retrabalhos, né? As desvantagens é que você tem que estudar bastante para que você não faça, né, ou não perca aí, tenha prejuízo nas percas de tecido, né? O que pode demandar anos de experiência. A transposição do molde em duas dimensões para o corpo tridimensional pode não ser precisa, olha só, e gera retrabalhos que podem atrasar o cronograma da confecção. Por essa razão, é preciso ter experiência na transposição dos moldes para a pessoa, tá, gente? E isso aí, na verdade, a desvantagem é mais para quem não estuda a técnica, né, gente? Então, aí passa a ser um processo de desvantagem, né? Mas é um processo bem interessante. Bom, a modelagem tridimensional, né? Também conhecida como moulage, termo em francês, ou draping, né? Termo em inglês, é fundamentada e construída a partir de um corpo ou busto de prova, seja feminino, masculino ou infantil. Então, na imagem, a gente já pode observar o modelista aí criando a forma já
no manequim. Nesse caso, ele está utilizando o manequim. Mas ele pode utilizar na pessoa? Sim, também. Mas aí ele precisa de uma pessoa que fique ali com ele durante todo o processo de criação, que demanda um tempo aí bem grande, tá? Esse tipo de modelagem consiste em uma forma escultural de desenvolver o modelo, tá? Com precisão, destacando-se por sua grande liberdade de construção e até mesmo poucos ou nenhum ajuste em relação aos resultados obtidos, até porque você já está criando em cima do molde final, né? Ou seja, proporciona maiores acertos no quesito vestibilidade da peça. Por quê? Porque você já está fazendo na pessoa que vai vestir. Então, por esta razão, é menos complexo de se trabalhar. Podemos considerar que os gregos, né, romanos e egípcios foram os precursores dessa técnica de modelagem, uma vez que era grande o número de roupas trapeadas inseridas no contexto de vestimentas históricas desse povo, né? Então, os egípcios aí, gregos e romanos foram um dos principais aí nessa técnica, né? Então, a técnica ela consiste nesse trabalho, né? Você pega o modelo e já vai trabalhando aí, né, a roupa em cima desse modelo, tranquilo? Isso é moulage. Vantagens e desvantagens. A modelagem tridimensional é uma das técnicas mais antigas que a gente já viu, né? Que se conhece como tal, também apresenta vantagens e desvantagens desse seu processo, né? Então vamos lá. A vantagem de trabalhar com a técnica moulage é que ela já trabalha no plano tridimensional, ou seja, no plano final, e direto sobre o manequim, né? A pessoa que vai vestir a roupa, o que possibilita a modelista ou ao modelista visualizar o resultado do trabalho conforme ele avança. Ah, essa parte aqui não está legal, vamos fazer assim. Essa parte não ficou legal, vamos fazer desta forma e assim o seu trabalho vai ficando cada vez mais perfeito. Proporciona maior liberdade criativa ao artista, tendo em vista que a moulage permite trabalhar formas, contornos, volumes e outros elementos diretamente na peça. Bom, então se ficou legal aqui, vamos ver se essa outra peça fica legal e assim o artista vai criando, né? Permite a criação de modelos únicos e personalizados. Por quê? Porque é para uma pessoa, né? E a pessoa que está sendo feita ali a peça. Desvantagens: pode não ser o método preferível da confecção por demandar mais tempo na construção do modelos. Se a peça piloto é montada no mesmo tecido que a peça final, existe um consumo maior de matéria-prima, o que pode aumentar o custo final da peça, mas é uma peça única, né? Os materiais necessários para a moulagem, especialmente os manequins, são mais caros quando comparados aos da modelagem plana, né? Então, nós sempre vamos ter aí vantagens e desvantagens em algumas técnicas, tá? Sem exceções. E a vetorizada, né, que a gente falou, né, o chamado CAD, é o desenho auxiliado por computador, em inglês Computer Aided Design, é iniciada a partir da modelagem bidimensional que a gente falou, né, inserida de forma vetorial, no qual o processo é informatizado. Então nós fazemos, né, primeiro o molde em números, né, e aí nós utilizamos aí um programa específico para colocá-lo no computador e assim criar um molde final no computador. Beleza? Tranquilo? Essa é a vetorizada, tá? Atualmente há uma grande procura dos profissionais da área em se especializar, tá, na construção dos modelos diretamente no computador, diagramas e adaptações de modelos. Afinal, construir bases e adaptá-los diretamente no CAD tem gerado as maiores vantagens para a rapidez também da produtividade, tá? Então, trabalhar com a questão de computacional é sempre mais vantajoso para a indústria, né? Então, por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula. Até mais!